Paz do Senhor a todos, amém? Cumprimento aqui Reverendo Ricardo Vaz, que nos proporcionou essa oportunidade, esse convite. Bispo Silvio Vaz, que é um dos ícones, bem mencionado aqui pela pastora Silvia, pastor Sato, demais líderes que estão presentes nessa igreja, membros. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Quero justificar a ausência da minha esposa, não pôde nos acompanhar neste momento, mas eu não vim só, Luísa está me acompanhando. Obrigado, Luísa. Amém? Que maravilha, que povo abençoado. Vendo esse pessoal cantar aqui, parecia que eu era músico também. Parece que está numa espontaneidade, numa tranquilidade. Parabéns pela equipe, pastora. Parabéns pela equipe, pastor. Que coisa boa, maravilha, amém? 11 anos de existência, é isso? Glória a Deus. Uma criança que cresce saudável, que cresce na bênção e que tem muito futuro pela frente, amém? Aleluias. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 54. Quando ela abriu 58, eu gelei. Eu falei, será que já pregou isso aqui? Pode ficar sentado mesmo. Mas não tem problema, né, pastor? Pastor Ricardo tem sido um companheiro. Nós tivemos oportunidade de estreitar relacionamento, sobretudo aqui na região do Distrito Federal. A pandemia, claro que ela impôs alguns entraves, mas mesmo assim nós conseguimos aí, e eu pude ver o ministério do pastor Ricardo pouco tempo para cá. Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho, pela excelência que o Senhor tem levantado a sua vida. Obrigado também por atender sempre que solicitado pela Nacional, algum tipo de trabalho, às vezes a companhia não viagem. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Isaías 54, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda, ou dependendo da outra tradução sua, alarga as tuas tendas, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Amém? Uma palavra profética que eu trago para esta igreja. Não estou aqui para defender o capítulo 54, tem todo um contexto, tem toda uma profecia, tem toda uma escatologia na época, mas a minha função nessa noite não é tratar desse ponto, e sim trazer uma palavra profética para esta igreja. Esse contexto, o contexto dessa palavra de Isaías 54, está ligado ao contexto do período do cativeiro, o pessoal já quase saindo lá do cativeiro, até a vida de Davi. Havia 2 reinos. Após a sua morte, nasce Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul subjugado pela Babilônia, né? Levava para a Babilônia. A política deles era: pega os melhores que tem em Jerusalém e leva para a Babilônia para produzir. E assim foi por 70 anos. E foram levados em 3 vezes, e quando vai levar, leva quem? Os melhores que tinha na terra. A política da Babilônia era essa. Levou Ezequiel, levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, as pessoas, os líderes, os que tinham condições de produzir, os que eram bons, os melhores, eles levavam para a Babilônia. Ficava lá, e ficou naquela época os fracos, os pobres, os velhos, os doentes,
e aqueles que não tinham condição de fazer nenhuma revolta. Jeremias tem a oportunidade de ir ou de ficar. Ele disse: eu não vou para a Babilônia, eu vou ficar em Jerusalém para animar os fracos, eu vou ser a voz de Deus aqui, e vou segurar esse povo aqui. Então Jeremias fica. Esse é o contexto do Reino do Sul. Depois eles têm que retornar, sobre 3 viagens também. O Reino do Norte foi um pouco diferente. A política do Reino do Norte, por Samaria, era totalmente diferente. Eles pegavam os deles e colocavam lá dentro da terra conquistada, e lá eles impunham o domínio, e casavam, se misturavam, e matava ao longo dos anos o quê? Uma cultura, uma geração. E foi aí que nasce, exatamente nesse contexto, nessa mistura que nasce os samaritanos, e vira uma confusão. E só que Deus também dá uma promessa de retorno sobre 3 líderes também, né? E aí a gente vai ver 3 líderes buscando, fazendo o repatriamento desse povo, trazendo esse pessoal de Jerusalém, da Babilônia, de volta para Jerusalém, que vai acontecer sobre o contexto de Esdras, de Neemias e de tantos outros homens. E é sobre esse contexto que nós vamos entender a tenda, né? O alargar das tendas, que era uma profecia de restauração, de Deus trazer esse povo de volta e fazer esse povo crescer. A palavra tenda, ela aparece na Bíblia 150 vezes. 150 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Era uma habitação comum, portátil, era móvel, né? Claro, ia andando e você ia habitando em tendas. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, antes de descer para uma terra que Deus havia prometido. Foi assim com esses homens que estavam sempre buscando. Foi o período também lá desde o cativeiro. Foi um período também desde a conquista da terra prometida, 40 anos, o pessoal vivendo em tendas. Era a forma que eles tinham. E normalmente os tecidos eram de pelo de cabra, e eles iam emendando, né? E essas tendas, elas eram mantidas de pé com postes e cordas para enfrentar os problemas que tinha o deserto, os ventos, as tempestades de areia. Então era um povo que vivia em tendas, um povo que sabia muito bem o que era tendas, que tinham que buscar, que fazer as suas caravanas, que tinham que desmontar as tendas, e de quando em quando tinha que aumentar. A família ia crescendo, nasceu um filho, tinha que aumentar as tendas, e era normal, porque o sistema era um sistema patriarcal. Os pais mantinham os filhos tudo bem perto, tudo junto, proteção, desafio, pouca terra, pouco espaço, uma terra não muito produtiva, deserto, desafios. Então ficar juntos dava estabilidade. O ficar juntos dava o sentimento de segurança e de existência. Então por isso as tendas eram alargadas de quando em quando. E o texto que nós lemos, ele vem com 4 verbos. Vem com 4 verbos no imperativo. É uma ordem, né? Então Deus promete um crescimento tão grande que eles transbordariam para os lados, e depois eles possuiriam também as nações. E é dentro desse contexto que eu quero aqui entender alguns verbos que foram colocados aqui. O primeiro significa ampliar, né? O primeiro verbo aqui é ampliar a tua tenda, tornar vasto, tornar mais extenso, mais amplo. Ele fala do alargar também, né? Buscar larguras, estender-se, encompridar-se. Ele fala do verbo firmar ou fixar as estacas, que fala de estabilidade. E ele vai tratando esses verbos de forma muito especial
para que o povo pudesse entender os desafios que eles tinham. E o ampliar a tenda para a igreja de hoje é crescer. É crescer, pastor Ricardo. Uma palavra profética para a sua vida e para a sua igreja nessa noite é estender essas paredes. Amém? A igreja não é só a parte física. E quando a gente fala estender as paredes, porque é o nosso espaço físico, é o referencial que nós temos. Mas a igreja não está presa a essas 4 paredes. Na pandemia isso foi latente, isso foi bem firme. E quem estava firmado no contexto de igreja de 4 paredes tiveram um problema. Mas aí muitos entenderam que a igreja não era as 4 paredes. A igreja sou eu, a igreja sou onde eu estou. E aí apareceram as lives, os cultos online, e nós vencemos esses problemas, esses desafios, e a igreja cresceu. Nós fizemos um levantamento na América Latina, e do que eu vi na América Latina, por exemplo, a América Central, que é uma superintendência que tem muitas dificuldades, muitos hispanos foram para os Estados Unidos, e imigração e tantas outras coisas. Só essa região perdeu mais de 34 mil membros. Mais de 34 mil membros. A pandemia não nos diminuiu. Falando de Igreja de Deus no Brasil, graças a Deus nós não diminuímos. Graças a Deus. O nosso crescimento não foi como nós gostaríamos que fosse, mas também foram 2 anos de muitos problemas, de muitas dificuldades, mas nós conseguimos avançar e estamos alargando as nossas tendas. Estamos fazendo as nossas tendas serem ampliadas, tá? Nós não podemos impedir o crescimento, nós não podemos impedir o ampliar dessas tendas, que é o crescimento da igreja, em todos os sentidos. A igreja é desafiada, nós somos desafiados a crescer, a desenvolver. E a igreja, desde o início, ela teve algumas barreiras, alguns limites foram impostos pela igreja. Na época de Constantino, de Marco Aurélio, de Décio, de Diocleciano, a igreja vai sofrer muito. No período de Nero e tantos outros líderes daquele período, a igreja sofre perseguição, a igreja enfrenta problemas, a igreja enfrenta dificuldades. Os cultos têm que ser feitos nas catatumbas, tem que ser feito às escondidas, mas foi o período em que a igreja mais ampliou a sua tenda. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de crise, Deus sempre fez presente na vida da igreja, e eles ampliaram as suas tendas. E hoje nós também tivemos os limites impostos, tá? Tivemos vários limites que foram colocados, a pandemia e vários outros na esfera política que tentam impedir o alargar da tenda da igreja. Mas o Senhor, Ele é o Senhor dessa igreja, e nada pode impedir o alargar das tendas. A palavra de Deus diz que nós vamos crescer para a direita e para a esquerda, e eu acredito nisso. O segundo verbo, ele fala alargar o espaço da tua tenda, ou seja, prepara para crescer. Não é só arrebentar os toldos, não, ele fala de estrutura física também, de crescimento. E aí eu lembro da oração de Jabes, significa sequidão, É um texto que nós chegamos lá, Crônica 9 e 10, e você vai ler genealogia, meu Deus, e some, fulano gera ciclano e tal, e de repente chega para ali, você lê, e a vontade é passar direto, mas ele para, no meio da genealogia, cansativa de se ler, a gente encontra uma pérola, uma oração, dizendo que o Senhor venha alargar as suas fronteiras, alargar também o seu espaço. Ele pede que o Senhor venha quebrar as barreiras, que o Senhor venha romper com os limites da sua vida. E a Bíblia diz que Deus fez ele o homem mais ilustre da sua casa, porque Deus pode romper com os limites que foram impostos. E aí a gente só tem 2 coisas: ou aceitar ou romper esses limites.
pastor Ricardo, vamos romper esses limites e nós vamos crescer no nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar avançando, porque Deus está nesse projeto, Deus é o Senhor dessa causa. Nós vamos também alongar as nossas cordas, né? Eu fico pensando, o que evoluiu? Tudo evoluiu, a corda continua, né? Firme lá. E elas participaram desde o início do século, desde as civilizações improvisadas, mas mesmo assim elas são importantes para nós. Elas serviram para tirar água, serviram para amarrar as lonas, elas serviram para as navegações, e elas servem também para os nossos limites, para as nossas vidas, né? E tudo está relacionado a essas cordas, e a gente tem que estar ligado a essas cordas, as cordas de crescimento, porque é através das cordas que nós temos sustentação. E a gente já nasce amarrado numa corda, né? Desde o nosso nascimento, ali amarrado numa corda, e essa corda que sustenta. E quando corta, há um rompimento, e aí você tem que dizer, ó, essa corda aqui já era, e eu tenho que buscar outras, né? Tem que buscar outras. Cordas fala de laços. Cordas falam de relacionamentos, fala de acordos, fala de aliança, de união, de força multiplicada. Não há crescimento sem cordas de relacionamento. A união, a igreja precisa estar unida. Nós precisamos estar juntos e na mesma direção. Nós precisamos estar prontos numa concordância e sermos fortes para aguentar os problemas. E o cordão de 2 e nem 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. Um é fácil de rebentar, né? E há muitos anos atrás, lá em Firminópolis, não era em Barbacena, era lá em Firminópolis mesmo, e a gente brincava. Quem aí é menos de 50 e morou no interior vai lembrar. A gente segurava a mão um do outro assim, e um ficava no meio, segurava a mão um do outro e fazia uma roda, e quem estava no meio tinha que perguntar: que madeira é essa? Não é isso? Que pau é esse? Jacarandá. E a pessoa ia lá de trás, vinha e batia ali. Se soltasse, a mão que soltou tinha que passar para dentro. Mas era tão forte, que era difícil romper. E quando a gente estava dentro, a gente ia buscar o ponto mais fraco, o mais magrinho, o menorzinho. Não é isso? Ficava um grandão ali, você não vai. E você buscava esse ponto. E eu quero dizer, irmãos, que não existe ponto fraco. Nós somos juntos, dando as mãos uns aos outros no relacionamento, nas cordas de relacionamento que a igreja precisa crescer. A igreja precisa avançar nisso. E ele diz que o tempo de alargar essas cordas chegou. É tempo de alargar as cordas, é tempo de avançar, é tempo de continuar. Não é tempo de ficar parado, de atitudes táticas, né? É preciso continuar. É o tempo da igreja avançar. Pastor, mas os problemas, as dificuldades, não importa, meu irmão, nós precisamos avançar. Mas o senhor não sabe do problema que eu estou passando. Não importa, meu irmão, nós precisamos continuar. Aí eu lembro do Roberto Chiniachik. Ele conta que uma história que eles passando pela floresta, algum homem passando pela floresta, ele cai num despenhadeiro e fica pendurado numa raiz de uma árvore, e num sufoco tremendo ele vê os ursos acima da sua cabeça, tentando o mais rápido possível agarrá-lo. Só que ele olha para baixo, 2 onças esperando ele cair. E naquele esforço tremendo, de repente, no esforço, ele olha um morango nativo, grande, até brilhando. Ele olhou, com muita dificuldade, no esforço tremendo, alcançou o morango e comeu o morango. E os ursos? Dane-se os ursos.
E as onças? Dane-se as onças. Sempre vai existir onças e ursos querendo devorar as nossas cabeças, como um morango. Vamos continuar, vamos acelerar. O momento que Deus deu para a sua igreja é agora, de relacionamento, de esticar essas cordas. Ah, mas o meu passado, irmãos, passado e futuro não nos pertence. Nós só podemos atuar no presente. O presente é o que Deus nos deu. Você atua nele. Amém? Então, atuando nesse tempo, nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar com a igreja. E aí nós vamos firmar bem as nossas estacas. E eu gosto dessa passagem de firmar as estacas. Estaca tem a ver com base. A estaca está para a tenda, assim como o alicerce está para a nossa casa e para o nosso templo. Aqui embaixo está cheio de estacas de concreto, bem firmadas. Bispo Silvio é construtor e ele sabe. Se não fossem essas estacas, nós não poderíamos estar aqui. E se as estacas não fossem bem firmadas, no decorrer do tempo, os problemas apareceriam. Uma pequena fissura, depois ia uma rachadura, depois ia aumentando uma trinca, e aí quem é engenheiro, que é da área, vai saber o processo e o problema. Mas o texto aqui está falando de firmarmos as nossas estacas. No deserto, uma tempestade de areia pode passar de 100 km por hora. Então as estacas, elas precisavam estar muito bem firmadas, porque dependiam delas a permanência das tendas. Todas deveriam estar bem fixadas na areia. Tinha que furar muito até sair daquela areia e buscar alguma coisa sólida lá embaixo. Então por isso a gente precisa firmar as nossas estacas. Por que firmar essas estacas? Porque os ventos estão aí. Tem vento para todo lado. Vento de todos os lados. E os ventos, conforme João capítulo 3, versículo 8, ele sopra onde ele quer. Não é isso? Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ventos vão soprar nas nossas vidas. Ventos vão soprar na vida da igreja. Tem assoprado desde o início da igreja. Por isso que as nossas bases precisam estar firmes. E os ventos também, eles sopram a revelia. Eles não seguem a nossa vontade. Não, eu quero que amanhã venta para o lado direito, para o lado esquerdo não. Não adianta, meu irmão, o vento vai soprar para onde ele quer. Você não tem controle sobre ele, tá? E a gente aprende outras coisas, que os ventos são as dificuldades da nossa vida, sempre vão existir de uma maneira ou de outra. Às vezes esses ventos são vagarosos, como Atos capítulo 27, na navegação do apóstolo Paulo, que atrasou a viagem de 30 para 90 dias. Às vezes ele é um vento contrário, que desvia você da rota. Às vezes ele é um euroquilão, que chega arrebentando com tudo. Mas quando nós estivermos com as nossas estacas firmadas no Senhor, nós vamos permanecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos permanecer. Vai firmar as suas estacas e os ventos vão soprar, mas a igreja do Senhor vai continuar no nome do Senhor Jesus. E aí ele diz também que transbordarás para a direita e para a esquerda. Não importa a sua situação, importa que Deus vai fazer você crescer. Tem que aumentar essa tenda. Ah, o filho casou e ele vinha ali, buscava mais 2, 3, 4 estacas, colocava de lá e ele fazia a tenda dele do lado. Sistema patriarcal, todo mundo junto. Pensou? Tanto de genro e nora, tudo juntinho com sogra. Glória a Deus. Mas era assim que aconteciam, porque se as estacas não tivessem bem firmadas, toda a estrutura era comprometida, de toda a família, e todos teriam dificuldade. Não importa a situação que você está hoje, Deus manda você firmar as suas estacas, irmãos. A igreja precisa firmar a sua estaca.
Nós precisamos firmar as nossas estacas para o crescimento, e a igreja precisa crescer. E quando nós firmamos essa estaca, então Deus vai mandar o crescimento da igreja. Esse crescimento, ele é quantitativo e ele é qualitativo. Amém? Quantos estão entendendo? Quantitativo, e a Bíblia é quantitativa. O crescimento de Jesus, ele é quantitativo. Ele chama 2, depois dos 2 ele chama quantos mais? 12, dos 12 quanto? Ele chama 70, e a Bíblia continua nos números. Depois dos 70, os 120, lá no cenáculo, não é isso? E depois lá no monte eram quantos? 500. Na primeira pregação de Pedro era quantos? Quase 3.000, e depois 5.000, e depois uma grande multidão. Então Deus tem isso para a sua igreja, Deus tem isso para esta igreja, no nome do Senhor Jesus. E os números, eles vão acontecendo, será progressivo. Então, no nome de Jesus, uma palavra profética, um crescimento quantitativo nessa igreja, no nome do Senhor Jesus. Pessoas que iam sendo salvas, pessoas redimidas, pessoas transformadas. E também o crescimento qualitativo, uma igreja que é chamada para a sociedade, uma igreja que faz diferença na comunidade, uma igreja com uma equipe de música dessa aqui. Isso é qualitativo. Pregação, as bases bíblicas, as bases teológicas, princípios que nós não negociamos, é a firmeza da igreja. Princípios que já está no arquivo morto e que a igreja não vai negociar de maneira nenhuma. É a nossa base, é aquilo que nós acreditamos, é o crescimento qualitativo, irmãos. E aí eu vou caminhando para o final. Diga amém. Está com pressa? A igreja precisa crescer, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós vamos crescer. E no meio da pandemia, a igreja cresceu, a igreja superou, venceu problemas, venceu dificuldades, e nós estamos fazendo história. E eu fui pesquisar esses dias aí, qual a pior época para nascer? Eu pensei, qual a pior época para nascer? Não foi essa, não foi. A época do Egito, das pragas, da peste negra. E aí você vai buscar os 10 piores datas. Isso aqui entra nas dificuldades. Nós entramos num momento difícil. E quando eu lembro desse momento difícil para nós, que foi, gente, gasolina aí de quase beirando R$10. Deus me livre, né? E com tantos problemas, falta de emprego, é um período de dificuldade, irmãos. A gente está aqui porque a gente é fiel, porque a gente é teimoso, amém? No bom sentido, e a gente acredita que as coisas vão continuar, mas, irmãos, é um momento difícil. E aí eu lembro de Isaac, na encruzilhada da vida, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, de angústia, ele sente tentado a descer para o Egito. Todas as caravanas descendo para o Egito, terra de Gósen, delta do Nilo, a região mais fértil. Nilo brigando aos centenas de anos com o rio Amazonas, quem é o maior. De quando em quando nasce um afluente ali, agora é o Nilo. Não, mas extensão, agora é o Amazonas. Gente, quem não queria ir para aquela região? E todo mundo descendo porque havia fome, e o texto diz 2 vezes, uma fome pior do que a primeira.
E Deus disse para ele: você não vai descer para o Egito, você vai ficar nessa terra, nessa crise, que eu vou te abençoar nessa crise. E aí Isaac tem uma plantação lá, e ele colhe 100 vezes mais, porque Deus era com ele. Então a igreja cresce, a igreja alarga suas cordas 100 vezes mais no meio da crise. No meio dessa crise, muita gente ganhou dinheiro. Netflix foi lá em cima, planos de internet, delivery, vendas online. E a igreja? A igreja ganhou também. A igreja cresceu. A igreja reaprendeu. Ela só não desaprendeu, mas ela reaprendeu. Lembram lá no início? As lives, cabeça para baixo, pastor, de lado, né? Eu mesmo, um bug total, deu 3.000 pessoas, a estrutura cai, e a gente não conseguiu, mas nós fomos teimosos, nós continuamos, a igreja continuou, irmãos, um caminho sem volta, mas um caminho de crescimento, de edificação, que a igreja precisa. Então eu trago para vocês nessa noite, que há um despertamento de Deus para vocês, para um crescimento, sobretudo nesses 4 verbos principais, que é de crescer, de alargar, de fixar mesmo, que Deus vai trazer para vocês um crescimento. Ao longo dos anos, essa igreja vai crescer dia após dia, no nome do Senhor Jesus, amém? Hoje é 200, depois é 300, depois é 400, 500, em nome do Senhor Jesus, amém? Trago essa palavra profética para essa igreja, no nome do Senhor Jesus. Coloca de pé neste momento, eu quero orar contigo. Pastor, por favor, vem aqui. Sua equipe pastoral também, nós vamos orar por eles agora. Vamos, já que nós oramos, a equipe da música pode vir, sua equipe pastoral pode trazer aqui à frente. E o que nós pregamos agora, nós vamos orar, pedindo que o Senhor confirma na vida deles, no nome do Senhor Jesus, amém? Firmar bem as suas estacas aí, meus irmãos, alarga essas tendas aí, no nome de Jesus, porque vai transbordar para a direita, para a esquerda, no nome do Senhor Jesus, amém? Dá as mãos aqui, eu quero orar com vocês. Isso, estenda suas mãos, vamos orar com esses pastores aqui, no nome do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus de poder e graça, sim, meu Deus, neste momento, ó Deus, nós oramos conforme Isaías capítulo 54, sim, ó Deus, e nessa noite nós profetizamos no nome de Jesus um crescimento, ó Deus, um alargar de tendas, um despertamento da tua igreja para o crescimento em todas as áreas, dá crescimento quantitativo, qualitativo, Senhor amado. Levanta homens e mulheres para continuar abençoando esta igreja.